Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é domingão, finalzinho de tarde, 5 horas da tarde. E a gente veio aqui fazer um pouquinho a meditação de hoje, do Evangelho. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo para a nossa vida. O que Ele quer de mudança para hoje. Ainda dá tempo até meia-noite mudarmos em cima do ensinamento de hoje, né? Então vamos lá tentar entender o que Jesus quer para nós hoje. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus, capítulo 9, o versículo do 27 ao 31, ao 34, né? Jesus faz ver e falar. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: Que aconteça conforme vocês acreditaram. E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhe ordenou: Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Quando já tinham saído, os 2 cegos levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, não é um chamado a ser, a querer ir atrás de Jesus, como esses 2 cegos. Não é? A palavra de Deus fala de 2 cegos que foram atrás de Jesus para pedir a cura da sua visão. Eles queriam enxergar, queriam voltar a ver, não é? Então, esse evangelho em si fala da cura dos olhos físicos. A palavra diz que Jesus coloca a mão nos olhos deles e cura, né? Depois de perguntar a eles: Vocês acreditam que eu posso fazer isso por vocês? E eles dizem sim. Por quê? Porque a fé daqueles homens era grandiosa. Era uma fé grandiosa. Mas o chamado hoje, dentro desse evangelho para a nossa vida, é que a gente possa querer ir atrás de Deus e abrir os nossos olhos espirituais para entender o que Ele quer para a nossa vida, não é? Entendermos o que Ele quer e a partir daí a gente conseguir enxergar verdadeiramente a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente possa cada dia se alimentar dessa fé, não é? É a fé que nos motiva a caminhar, a irmos em frente, não é? Diante de tantas dificuldades, de tanta tristeza, de tanta angústia, não é? Vamos se dizer que esses 2 cegos, eles eram pessoas angustiadas, por quê? Porque eles não enxergavam, eles não conseguiam enxergar. Nós também não conseguimos enxergar espiritualmente a vontade de Deus para a nossa vida, não é? A palavra diz que os cegos estavam diante de Jesus ali, Jesus vivo ali, carne, homem, diante deles, e eles não conseguiam ver. Por quê? Porque eles eram cegos de guia, mas eles queriam enxergar. Então hoje o convite do Evangelho para a nossa vida, colocando em prática, é que a gente também queira correr atrás de Jesus para enxergar, não é? O espiritual, para enxergar o que Jesus quer para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, não é? Dentro de cada palavra de Deus aqui, de cada evangelho, de cada versículo, de cada capítulo, a gente tem algo para a nossa vida. E hoje é isso, esse é o convite de Jesus. Eu preciso querer enxergar a vontade de Deus na minha vida. E eu começo meditando a palavra, entendendo a palavra, trazendo as verdades que Jesus ensinava lá
para a minha vida, ou seja, tirar as escamas dos meus olhos, não é? Tirar as escamas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, a partir do momento que eu começo a entender isso aqui, eu começo a entender o que Jesus quer para minha vida, eu me liberto de muita coisa, né? Somos cegos de guias, né? A gente é cego, por quê? Porque a gente peca demasiadamente, a gente faz as coisas que o nosso coração carnal ele quer, ele deseja, não é? E a gente não consegue enxergar que aquilo é pecado, que aquilo ofende o coração de Deus. Então nós passamos a ser pessoas cegas, espiritualmente falando, mesmo a gente enxergando fisicamente, não é? Hoje o convite é que a gente seja cego para as coisas do mundo, as coisas que nos oferecem, que o mundo nos oferece e nos traz de bandeja, não é? Que essa cegueira física seja para as coisas do mundo. Mas aqui Jesus quer que a gente sinta dentro do nosso coração o desejo desses rapazes aqui de enxergar, mas enxergar o espiritual, enxergar o que ele quer para a minha vida, o que ele quer para a sua vida, porque a partir daí a gente verdadeiramente vai caminhar para um caminho que ele escolheu para nós e não o caminho que a gente está traçando para a nossa vida. O caminho aqui no mundo, ele é muito perigoso, né? É um caminho agradável, né? Cheios de atalhos, né? Mas também cheios de coisas boas. Mas são coisas que vai nos desviar do caminho certo, né? A única certeza que a gente tem nessa vida é que iremos morrer. Iremos sair daqui, iremos ter uma outra vida, não é? Uma vida espiritual, né? Uma vida espiritual. Então, para a gente adquirir esse caminho, a gente chegar até esse caminho, a gente tem um ensinamento aqui a ser vivido, a trazer para a nossa vida, a passar a viver, ou seja, pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais para entender o que Ele quer para nós, né? A gente não se interessa, nós não nos interessamos muito com essas coisas. A gente não quer saber muito dessas coisas, não é mesmo? Porque o ensinamento de Jesus aqui na palavra, ele é muito radical, não é? Quando eu leio e entendo que se eu não vivenciar isso aqui, eu não vou ter paz na minha vida espiritual quando eu morrer, eu não quero saber. Eu quero viver o que eu vivo hoje, não é? Por quê? Porque eu estou viva hoje. Então, já escutei várias pessoas dizerem assim, eu vou viver hoje, porque amanhã se eu morrer tudo acaba, né? Engana-se quem pensa assim. Depois da morte existe sim uma outra vida para nossa alma. E é a nossa alma que vai levar tudo de positivo e tudo de negativo que a gente fizer aqui. E lá ela sentirá tudo isso. A nossa carne não. Você vê uma pessoa morre de uma doença ruim, sentindo muitas dores, não é? Aquela dor carnal, ela acaba quando ela morre, porque a carne ficou ali. Mas a alma, ela sobe com outras dores que a gente possa guardar dentro do nosso coração, não é? Rancor, ódio, ressentimento, essas coisas que a gente costuma guardar dentro do nosso coração, a nossa alma, ela leva quando a gente vai, né? Então hoje o Evangelho nos mostra esse milagre de Jesus, né? A esses dois cegos que foram atrás de Jesus para pedir que ele curasse. E Jesus pergunta, vocês acreditam que eu posso fazer isso? E eles dizem sim. Em primeiro lugar, a gente vê aqui a fé deles, né? A fé. E Jesus também viu a fé. Por isso ele tocou nos olhos daquele cego e os curou. Ele começou a ver Jesus. Ele viu Jesus. Quando a gente abre os nossos olhos espirituais, a gente passa a ver Jesus também, não é? A gente também passa a ver Jesus porque a gente começa a entender a palavra dele e começa a viver a palavra dele, trazendo para a nossa vida, não é? Então é isso. Hoje o convite é esse.
O convite é a gente desejar no coração o desejo de abrir os nossos olhos espirituais para fazer a vontade de Deus. Amém? Um bom final de domingo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!